Bom dia. Agora sim. Preciso de um pouco de emoções positivas para começar, né? Claudinho perguntou, eu não vi quem que está pela primeira vez no Fórum de Paz? E quem está pela primeira vez passando com um psiquiatra? Hoje, mamãe? Não precisa responder, não. Eu pergunto assim, porque se eu perguntar ao contrário é pior, né? Quem que já passa com um psiquiatra? Aí a pessoa fica constrangida, né? Nossa especialidade é uma especialidade que gera constrangimento. Não precisa. Faz tempo que psiquiatra não é médico de doido, né? Psiquiatra é o médico das emoções. Por isso que a gente veio falar sobre as emoções, heroínas ou vilãs. Então agradeço. Eu nem sabia que era quem mais tinha falado no Fórum de Paz, né? Tem essas coisas de aplicativo, eu tenho que então dizer que eu sou, como que é no aplicativo? Você é o prefeito do lugar, né? Eu sou o prefeito do Fórum de Paz. Mas para mim é um prazer. Para mim é um prazer porque eu tenho 2 filhos que estão no Ministério Etário, assim eles cuidam bem deles também, né? Assim o Daniel cuida da gente, a gente cuida bem deles. Mas hoje a gente vai conversar sobre o papel das emoções. As emoções, seriam elas heroínas ou vilãs? Tem emoção boa e emoção ruim? Tem emoção positiva e emoção negativa? Quem acha que tem emoção que é negativa? Quem acha que não tem emoção que é negativa? Quem acha que eu deveria parar de fazer pergunta e começar a falar logo? Não, mas isso aqui é um bate-papo, gente. Isso não é uma palestra só. Porque se fosse só uma palestra, fica chato. Tem que ser um bate-papo, não tem uma apresentação, não tem slide, não tem assim um conhecimento que eu vou passar para vocês que vocês não têm. Porque emoção é da nossa vivência. Emoção todo mundo sente, todo mundo passa. Então eu não sei mais de emoção do que vocês. Meu filho tem 4, meu mais velho tem 4, minha mais nova tem 2. Quem tem filho mais velho do que isso, já tem mais experiência do que eu com as emoções infantis. Eu me vi, todo mundo se viu, né? No raiva lá do pai. Não faça eu ter que chutar o balde. Não faça eu ter que chutar o balde. Mas eu me vi também quando ele estava viajando lá. A mãe conversando e o pai viajando. Aliás, esse filme, ele foi o gancho, né? Acho que para a gente conversar. A ideia da gente falar sobre as emoções vem um pouco dos pais, do que os pais têm comentado com a Célia, enfim, com as preocupações com as emoções das crianças, se criança pode ficar deprimida, se tristeza é a mesma coisa que depressão, se medo é a mesma coisa que ansiedade, como a gente pode saber se a criança tem ou não um problema. Então isso veio dos pais, veio de vocês. Eu acho que essa é uma preocupação que está na nossa cabeça, de todos nós que somos pais. E aí o gancho foi o filme que é... Eu vou fazer mais uma pergunta, e vai ser assim o tempo todo, a meia hora eu vou ficar fazendo pergunta, se acostume. Quem já viu esse filme? Eu perguntei também assim no positivo para não constranger você que não viu, porque está atrasado. Devia ter visto, o filme é perfeito. O filme é perfeito. Esse filme foi tão estudado para ser feito, tão estudado, que vocês viram que tem cinco emoções, né, os protagonistas. E a gente pensa assim, quer dizer que existem 5 emoções? Não sabemos. Não sabemos. Os roteiristas, por exemplo, eles foram estudar para fazer o filme é muito estudado, e eles tinham no começo um set ali de personagens que eram 20, se não me engano, 20, não sei se era 12 ou 20 emoções que eles estavam considerando trabalharem no filme, serem atores do filme. Então tem muito mais emoção do que essas 5. Mas quantas emoções são, Daniel? Não sei. Ninguém sabe. Tem muito debate sobre isso, porque a experiência humana ela é muito variada. E conforme a gente vê o mundo, conforme a gente entende a realidade, dependendo do nosso ponto de vista, etc., a gente vai perceber mais emoção ou não. Por exemplo, o que o filme ilustra. Bebezinha, está lá, a mesa de comando é uma bolinha pequena, né? Vai alegria, bota a mão, vai tristeza, bota a mão, é isso. É choro ou é riso. Não tem nenhuma sofisticação a mais, ou nenhuma complicação a mais. Sofisticar é igual complicar.
E não tem. E conforme a gente vê isso, né, conforme a criança vai se desenvolvendo, conforme a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo um pouco mais a nossa percepção e o nosso entendimento sobre aquilo que a gente está sentindo. Só que isso nunca para. Por exemplo, uma história que eu gosto é dos alemães. Alemão tem palavra para tudo, né? Eu não falo alemão, mas diz que assim, que alemão, você tem uma palavra para cair quando você está andando, você tem outra palavra para cair quando você estava correndo. Então, os caras têm palavra para tudo. E quando você vai criando vocabulário, você vai aprendendo a nomear as coisas e aí você percebe. Você percebe a realidade daquilo a partir do momento que você criou o nome. Por exemplo, que era a história que eu ia contar, os alemães têm um nome de uma emoção muito interessante, que todos vocês já sentiram, embora não tenham revelado, que é Schadenfreude. Já ouviram falar disso? Schadenfreude é uma emoção que você sente. Aliás, se eu estiver falando aqui tropeçar e cair, você vai sentir mesmo, porque Schadenfreude significa alegria na desgraça alheia. Só alemão para pensar num negócio desse, né? Mas não tem um pouquinho assim, aliás, não é isso que é a videocassetada, não é isso que são as pegadinhas. Então, a alegria na desgraça alheia é uma emoção diferente da alegria. Isso tudo para dizer que eu acho que o nome dessa emoção ilustra como a nossa vida emocional é complexa. Então a gente não vai esgotar o assunto de dizer quais e quantas são as emoções. Eu queria antes conversar um pouco sobre as emoções positivas e as emoções negativas. Porque embora vocês tenham ficado tímidos e não quiseram se manifestar, existem emoções positivas e existem emoções negativas sim. O que não significa que uma emoção é melhor, tem um valor maior do que a outra. Positivo e negativo não significa ser bom ou ser ruim. Como mostram, por exemplo, o momento da vida em que você pega um teste de gravidez. Se for positivo, né, e você estiver tentando engravidar faz muito tempo, é bom. Agora, se for positivo e você estiver lá escondida no banheiro de casa com 16 anos, com medo do seu aí, o melhor que pode acontecer é ser negativo, né? Então, negativo e positivo não tem um valor necessário, depende do contexto. O que são emoções positivas e o que são emoções negativas? É muito simples de entender. Emoção positiva é aquela que a gente quer ter de novo. É aquela que a gente quer que aconteça mais uma vez. É aquela que a gente quer repetir. É aquela que a gente gosta. Isso que significa positivo. Emoção negativa é aquela que a gente foge. Aquela que a gente não quer que aconteça, a gente não quer que se repita. E isso acontece na nossa vida mental por um motivo muito interessante. Essas emoções, elas foram sendo vantajosas para os seres humanos ao longo da história, ao longo da nossa evolução. Um que fica bem claro no filme é o medo. O medo, ele faz o que com a gente? O medo nos protege. O medo nos faz fugir do perigo. Eu estava dando uma entrevista para uma repórter e ela fez uma pergunta que eu gostei, eu vou transformar. Falei assim, olha, eu falei para ela na hora, eu vou transformar essa pergunta numa frase e vou falar que é minha, porque é uma frase muito boa. Falou, doutor Daniel, então, no final das contas, todo medo é sempre um medo da morte? Uma boa pergunta, né? Eu falei, eu preciso pensar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que sim. Porque é para isso que serve o medo. O medo serve para nos proteger, para nos afastar do perigo. Então, vamos pensar. A gente estava lá, morando nas cavernas, né, o leão para um lado, o leão para o outro, o Neandertal te perseguindo. E aí você tinha que caçar, tinha que dar comida para o seu filho, enfim, tinha que enfrentar a tribo rival. E você está andando na floresta e você vê uma sombra, o sujeito que pulava de medo da sombra e saía correndo, ele sobreviveu para contar a história. E para deixar descendentes. Então ele tende a passar o medo em frente.
O sujeito extremamente corajoso, que não fugiu da sombra, ele vai, eu sou muito corajoso, eu não fujo da sombra, mas ele também não vai fugir de tão sem medo que ele não foge quando ele vê uma cobra. E aí, não deixou descendentes. Então o medo é uma emoção negativa. Por que é negativa? Porque ele não gosta de ter medo. Fora no filme de terror, né, ou na montanha-russa. Essa é uma emoção, aliás, essa é uma emoção que não tem nome. Tem uma emoção que eu descobri que não tem nome. Eu vou dar um nome em alemão também. A emoção que eu fiquei uma vez, coisa de psiquiatra, né? Não tinha o que fazer. Estava lá no Hopi Hari, e aí estava lá aquela torre que despenca lá, né? Aí eu fiquei do lado de fora, assim, vendo as pessoas saindo da torre. Depois que ela despencava, as pessoas saem, né? E é muito engraçado que as pessoas saem num misto de dando risada, mas com o coração acelerado, uma coisa que mistura um medo com alívio, com uma alegria. Eu falei, olha só, uma emoção que não tem nome. Eu vou perguntar, tem algum alemão aí para a gente dar um nome para essa emoção? Então, o medo nos protege, só que o medo é uma emoção que a gente não quer ter de novo. É como a tristeza, como a raiva. Emoções negativas são emoções que elas existem para nos afastar de determinadas coisas. Por quê? Porque quem se aproximava muito dessas coisas se dava mal e não deixou descendente. O próprio nojo, que tem no filme. O nojo, ele nos protege da contaminação. Nojo de barata, nojo de... tem coisas que são automáticas, você sente determinado cheiro, automaticamente você sente nojo, vem o mal-estar, etc. Isso é para nos proteger de se contaminar. E essa é uma emoção extremamente forte, dificílima de lidar. Se você uma vez, todo mundo já passou por essa experiência, comeu alguma coisa, qualquer coisa que seja, por mais deliciosa que seja, e passou mal, nunca mais você consegue comer aquela coisa de novo direito. É verdade ou não é? Porque o seu cérebro, ele liga lá uma memória base verde, forte, e fala, não encosta mais nisso. E às vezes só de ver o alimento já vem um negocinho assim no estômago, né? Por quê? Não pode se contaminar. Então é uma emoção que a gente não quer sentir de novo, a gente foge dela. A gente foge do nojo, porque a gente não quer sentir nojo, justamente porque o nojo é para nos proteger, nos afastar. Quem não sentia isso, não viveu para deixar descendentes. As emoções positivas são exatamente o oposto. São sensações que a gente quer ter de novo, a gente quer se alegrar, a gente quer se relacionar, a gente quer se abraçar, a gente quer ter um orgasmo, a gente quer ter a sensação de plenitude depois de uma comida. Por quê? A gente quer repetir essas coisas. Porque isso é vantajoso. Quem repetiu mais, deixou mais descendentes. Quem tinha mais tendência a fazer essas coisas, deixou mais descendentes. E essas tendências foram se perpetuando na nossa espécie. Então a gente quer sempre estar com as emoções positivas. Porque isso nos perpetua, isso nos ajuda, isso nos definiu como espécie até. Todo bicho tem isso. Todo bicho tem emoções positivas e negativas. Tem coisas que ele quer repetir, tem coisas que eles querem se afastar. Só que no nosso caso, o ser humano tem uma complicação a mais, que a gente tem os sentimentos. Qual a diferença de emoção e sentimento? Aliás, o que é emoção? Estou falando sobre as emoções. O que é emoção? Emoção é algo que acontece conosco, sem que a gente tenha controle sobre isso, que é automaticamente e de uma vez só, corporal e mental. Isso fica muito claro no medo, mas isso acontece com todas as emoções. Ele é uma reação que a gente tem que acelera o coração, acelera a respiração e dá uma tremedeira. O Claudinho estava aqui falando tremendo. E o nosso cérebro, ao mesmo tempo, a nossa mente vai avaliando o que é que está acontecendo, e aí a gente pensa sobre aquilo que está acontecendo, e isso nos gera sentimentos. Então a emoção é aquilo que acontece conosco, sentimento é aquilo que a gente pensa sobre o que está acontecendo. De uma maneira didática, lógico que de uma maneira simplificada. E no nosso caso, os seres humanos, nós temos sentimentos e isso complica tudo. Por quê?
E aí a gente tem essa emoção que a gente quer repetir cada vez mais, que são as positivas, e a gente tem a emoção que a gente não quer repetir nunca, que são as negativas, e a gente começa a achar, como a alegria no círculo lá, que a tristeza, a raiva, o medo e etc., eles têm que ser extintos. Se eles são negativos, se a gente não gosta de acontecer, então vamos dar um jeito que eles não aconteçam nunca mais. Vamos extinguir o medo. Vamos expulsar a tristeza, vamos deixar a tristeza presa dentro de um círculo para que ela não encoste mais em nada. Será que a gente consegue? Tem algum jeito de a gente fazer isso com os nossos filhos? Colocar eles, criá-los de alguma maneira e escolher os ambientes, moldar a sua realidade de tal forma que jamais eles vão ter que passar por essa experiência tão negativa que é ficar triste? E com o desenvolvimento da sociedade, com o desenvolvimento da humanidade, da tecnologia, do poder aquisitivo, etc., a gente vai, de fato, conseguindo criar situações para que as emoções negativas aconteçam cada vez menos. Então a gente tem progressivamente mais segurança, a gente tem mais disponibilidade de comida, a gente tem menos ameaças nos cercando e etc. E a sociedade vai caminhando, porque é natural, para promoção das emoções positivas e diminuição das emoções negativas. Se você está com fome, por exemplo, você não consegue pensar em mais nada. Você não pensar em mais nada, você quer comida, você não tem o que comer, você quer comer. E assim vai, você não tem segurança, com aquele medo te impede de fazer qualquer outra coisa até que você se sinta seguro. Então a gente vai procurando e a sociedade vai caminhando nesse sentido. Isso como sociedade e isso como indivíduos. Não acontece isso na sua vida? Cada vez que você avança um pouco mais, você vai se preparando, você vai tentando minimizar os seus problemas e aumentar a sua possibilidade de experimentar emoções positivas. Só que também nesse caminho, a gente começa a pensar assim, então, o certo, o valoroso, o ideal é só ter emoções positivas. Então vamos construir uma sociedade em que nós estejamos alegres o tempo todo. E a gente está num momento de sociedade mesmo, que a gente tem a sensação de que a alegria é um dever. Que se nós não estamos alegres o tempo todo, tem alguma coisa errada. Mas por que eu não estou alegre? Eu devia estar alegre. A alegria ela se torna quase que uma obrigação. E se você não está alegre, você está errado. E aí que vem o problema, e aí que vem para mim é a mensagem central do filme. Desculpa ser eu a dar notícia para vocês, mas você vai ficar triste. Você vai ter emoções negativas. É inevitável. Faz parte de estar vivo. Faz parte de interagir com os outros, faz parte de trabalhar, faz parte de viver. Não tem só situações boas que nos elicitam emoções positivas. A gente tem perda, a gente tem frustração, a gente tem medo. Um exemplo bom é dos relacionamentos, né? Outro dia um colega meu enviuvou e eu conversando com ele falei, olha, é uma coisa que mais ou menos o C.S. Lewis comenta, mas ele comenta com muito mais filosofia e eu comentei com uma certa galhofa, mas a verdade é que todo relacionamento bem-sucedido termina na viuvez. É um paradoxo da vida. Todo relacionamento bem-sucedido termina na viuvez. Todo relacionamento termina com a perda. Aliás, todo relacionamento termina, não é? É triste. Então, tem tristeza na vida. Tem medo, tem ameaça, tem perigo, tem frustração. E o que acontece? Então, nossa, eu fui lá sábado de manhã na IBAB para ouvir uma palestra legal, nossa, saí deprimido, desisto então de tentar ser feliz. Não, não é isso. Desisto de tentar fazer meu filho feliz. Ao contrário. O que a gente tem que fazer é saber que isso acontece, não fingir que não acontece,
Porque quando a gente suprime, por exemplo, a possibilidade da pessoa se entristecer, e o filme dá uma metáfora legal disso, ele ilustra bem como isso acontece, quando a gente tira de cena uma emoção negativa, quando a realidade ruim se impuser a nós, outras emoções vão fazer o que era para aquela primeira estar fazendo. Então, você vê às vezes num velório, alguém falando para a pessoa que perdeu, né, falando, olha, não fica triste. Não, você não pode ficar triste. Ele não queria que você ficasse triste. Ele não queria que você ficasse triste. Ele morreu. Como você não vai ficar triste? Então vai ficar aqui, com raiva. Então agora eu vou desenvolver uma fobia de qualquer coisa, eu vou ficar com medo. É uma situação negativa. Você tem que poder vivenciar aquela situação e aquela emoção negativa. Senão você não consegue nem atravessar aquele momento. Ah, não, medo, meu filho não pode ter medo. Eu não quero que meu filho seja um medroso. Não, medroso ninguém quer. Mas não quer que ele tenha medo de nada, então. Então ele vai para a biqueira comprar crack, sem medo, assim, vai tranquilão. A pessoa que é muito ousada, ela se expõe a muito mais riscos. Então tem que ser dosado. Toda emoção tem que ser dosada. Também não pode ser assim, eu quero meu filho, eu não quero que ele seja tão corajoso para ele não se expor. Então aí você quer que ele seja medroso. E aqui eu entro acho que na parte final e mais que gera dúvida nas pessoas tá bom, mas quando as emoções se tornam um problema? Porque todos nós temos tendências diferentes a experimentar tipos diferentes de emoção com intensidades diferentes. É isso que a gente chama de temperamento. Temperamento a gente já vê no berço. Não é a personalidade. A personalidade a gente vai desenvolvendo, que é a soma aí do temperamento com o caráter. São as nossas tendências direcionadas pelo nosso caráter que dão a nossa personalidade. Mas o temperamento, essa tendência para ser mais extrovertido, mais introvertido, mais alegre, mais quieto, mais medroso, mais corajoso e etc., isso vem na nossa genética, isso nasce conosco. Pode ser trabalhado, pode ser moldado, mas cada um tem a sua tendência. E a gente tem, enfim, tem gente que tem menos tendência a expressar emoções positivas. Ele não tem necessariamente mais tendência a expressar emoções negativas. Dá para entender a diferença? Então não é que ele fica mais triste, mais medroso, não. Mas não se alegra tanto, não é tão entusiasmado, etc. E o contrário pode acontecer. Tem gente que tem mais tendência a expressar emoções negativas. Tem gente que tem menos tendência a expressar qualquer emoção. Pessoa mais fria. Isso é um defeito? Não, isso é uma característica. O sujeito não se emociona, o sujeito é frio, vai ser o caráter que vai dizer se ele vai ser um banqueiro ou um ladrão de banco. Né? Vai ser ou vai, assim, a sua por exemplo, não se afeta com sangue, ele pode ser um cirurgião ou serial killer, vai depender do seu caráter, o que ele vai fazer com essa sua tendência, com esse seu temperamento. Então, quando que isso se torna um problema? Basicamente, é quando isso foge totalmente ao controle. Todos nós experimentamos mais ou menos emoções, mas tem determinadas pessoas, por N motivos, que passam a só funcionar de um determinado jeito. Vamos pegar o caso da depressão. Na depressão, a pessoa fica muito triste, muito desanimada, ela fica com as emoções negativas exacerbadas. Ela está sempre triste, preocupada, pessimista, e aí com muito pouca emoção positiva. Ela não se entusiasma, não se alegra, nada está bom, nada tem prazer em nada. E pior do que isso, ela não consegue reagir. Não adianta falar, não, mas faz uma força, não tem força, ela está doente. Então, quando este padrão de comportamento se torna fixo e a pessoa não tem capacidade de modular, de ajustar por si só essa situação, é que a gente fala de doença. Isso pode acontecer em crianças? Pode. É comum?
Não, mas pode acontecer. A criança com depressão, como ela ainda não tem a capacidade de nomeação muito adequada, ela não tem nem a percepção muito do seu mundo interior, é muito frequente a criança não ficar triste, melancólica. Ela não tem questões existenciais ainda, mas a criança fica irritada, fica briguenta, fica exageradamente, né? Porque criança irritada e briguenta também é normal às vezes, depende da fome, depende do sono e etc. Mas pode acontecer. Então, quando os pais devem ficar preocupados? Porque meu filho está triste? Não, seu filho está triste, tudo bem. Você vai agora ensiná-lo a lidar com essa tristeza. O que está sinalizando para ele essa tristeza? Se a gente tenta suprimir, criar um mundo em que nossos filhos não se entristeçam nunca, vai chegar uma hora que o mundo vai se impor em sua realidade dura e ele vai sentir um negócio que ele não vai saber o que é. E aí ele é um adolescente que reage à tristeza como uma criança, porque não desenvolveu a sua capacidade, a sua habilidade de identificar suas emoções e de lidar com elas. Então, nosso papel como pais, da forma como eu vejo, não é suprimir a tristeza, não é suprimir o medo, não é, enfim, criar um mundo só de emoções positivas. Mas é de ajudar, assim como a gente ajuda os nossos filhos a desenvolver as habilidades sociais, a gente educa, ensina a se relacionar, o que pode, o que não pode, o que deve, se colocar no lugar do outro e etc. Ajudá-los a estar atento às emoções que eles vivem. Então, se ele está brincando e o outro vem e toma o brinquedo da mão dele e ele vai sentir um negócio. A gente não está lá dentro dele para saber o que é, mas a gente consegue intuir de forma empática que ele ficou com raiva, que ele ficou triste, e a gente fala: filho, isso que você está sentindo é ruim, porque o amiguinho tirou de você e tal. Ou enfim, estou pensando um exemplo prosaico, mas a gente pode pensar exemplos mais duros, mais graves, ou em outras fases da vida. Sei lá, um adolescente repetiu de ano, o que ele está sentindo? Terminou um namoro, o que aconteceu? Né? Ou uma criança teve uma frustração maior, sei lá, estava esperando o pai numa festa e o pai não foi. Enfim, as situações ruins da vida, elas dão origem a emoções. O nosso programa mental está lá desde pequeno. Só que a criança pode reagir pior por não saber o que está acontecendo. E o nosso papel como pais, mais do que criar um ambiente estéril, é ajudá-los a identificar, a dar nome, porque como no caso dos alemães, dar nome nos ajuda a trazer para a consciência e aprender como fazer para lidar com aquela emoção e, mais do que isso, identificar as situações que deram origem àquelas emoções para a gente eventualmente poder agir na situação. É um amigo que está brigando sempre, é uma pessoa que se envolve sempre em relacionamentos ruins. O que está acontecendo? O que essas emoções estão sinalizando? Vamos lembrar que elas existem para ajudar a gente a decidir nossos comportamentos. As positivas a gente quer repetir, as negativas a gente quer evitar. Né? Elas marcam situações que a gente deve evitar. O que essas emoções estão sinalizando para você, meu filho? Que situações são essas que estão acontecendo na sua vida que estão dando origem a isso que você está sentindo? Então não adianta a gente querer que o nosso filho não se entristeça. Deixa a criança ficar triste, deixa a criança ficar com medo, deixa a criança vivenciar isso. Até uma das maneiras clássicas que existem para isso são as histórias, né? A gente mesmo faz isso. Os filmes de terror que fazem tanto sucesso é por causa disso, para a gente poder vivenciar os nossos medos num ambiente seguro. As histórias infantis fazem um pouco isso também. Deixe o seu filho sentir as emoções negativas, deixe o seu filho viver as emoções positivas, e mais do que isso, viva com eles. Viva com eles. O C.S. Lewis, ele conta que quando ele era criança, e acho que a mãe dele morreu, ele lembra de as pessoas
proibindo eles de chorar, e eles não podiam expressar suas emoções, uma coisa bem da Inglaterra vitoriana, né? Não poder expressar suas emoções, tem que ser aquela coisa fria, aquela coisa bem formal. Não é muito o nosso caso brasileiro, né? Mas ele é justamente o contrário, é expressar a emoção até demais, até onde não deve, enfim. Como ontem, né? Muitas emoções, né? Pessoal com tempo, né? O pessoal tem tempo, né? Para ir lá na frente da casa, um defender, o outro gritar, e bate, defende, enfim. O brasileiro é um povo muito emocional. Então vamos aproveitar isso. E a dica, se eu posso dar alguma final, é: viva com o seu filho as emoções. Compartilhe. Entra no mundo dele. Porque entrando no mundo dele, isso fomenta, isso possibilita que você entre em sintonia e consiga compartilhar do que ele está sentindo, até para ajudá-lo a dar nome, até para ajudá-lo a desenvolver a maneira de lidar, e mais do que isso, né, gente, como o filme ilustra bem, às vezes as emoções estão no meio da nossa relação com o nosso filho, com os nossos filhos. E nesse encontro, nessa presença, nesse compartilhar, a gente pode identificar também as emoções que estão interagindo nessas relações familiares. Trazer isso para a consciência, porque às vezes é isso que está atrapalhando. A gente fica colocando a culpa na escola, no amiguinho e etc. E às vezes são as nossas emoções que não estão interagindo bem. Então, se eu puder encerrar com alguma dica, é essa. Seu filho está triste? Deixa seu filho ficar triste e vamos fazer o que a própria Bíblia já ensina, né? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Isso não serve só para o seu irmão, isso serve também para o seu filho. Tá certo? Então, aguardo as perguntas, aí eu respondo as perguntas na medida da nota que vocês derem na avaliação, tá? Assim, não adianta dar nota ruim e depois querer fazer pergunta, que a gente não responde. Brincadeira. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Professora, à vontade. Pode ficar sentada, como preferir. Gente, bom dia. Primeiro, agradecer muito o convite do Cláudio, da Célia. Estou bem feliz de estar aqui. Eu acho que essa emoção que o Cláudio traz é um pouco do que a gente vai construindo, né? Essa emoção lendo a mensagem, o inbox, que eu fiquei preocupada. Ele disse que ia ler uma coisa que eu escrevi, né? A gente vai escrevendo, né? Já me deu uma apreensão. Eu acho que é do que a gente vai constituindo. Bom, o meu lugar aqui, eu vou falar algumas coisas, né? Do que o Daniel disse, trazer um pouco da minha prática, do meu cotidiano. Primeira coisa, né, quando eles me falaram, né, do tema, é que a gente sempre, né, quando a gente olha emoções, heroínas ou vilãs, a gente está sempre colocando as coisas em polos, em extremos, né, e o nosso viver, a nossa existência, nos traz exatamente, né, o tempo inteiro o paradoxo, né? A nossa existência é algo que o Daniel já disse. A gente vive, mas sabemos, né, da expectativa, da finitude, da morte, e a nossa existência é absolutamente paradoxal, assim como Divertidamente traz, né, e ilustra isso tão bem, nessa perspectiva de que a alegria e a tristeza elas têm que estar conectadas o tempo inteiro. Não tem como, né, colocar uma numa gavetinha, outra em outra, e a gente tem picos dessas emoções o tempo inteiro. E eu falo de um lugar de quem trabalha bastante com a infância, pensando a questão do desenvolvimento, e também com pais, famílias, né, que me trazem situações aí, né, um pouco mais difíceis, situações, né, quando é que eu sou procurada? Quando as coisas não estão indo assim tão bem, né? E aí eu queria, né, começar a minha fala, né, eu estava aqui ouvindo o Daniel, observando vocês, e aí tem um pai lá atrás com um bebezinho bem fofo, e eu achei que é bem pequeno, e ele andou, e o bebê, né, foi ninando esse bebê até você lá atrás, de blusa marronzinha, aí pôs no berço, né? E isso vai remetendo ao que eu queria trazer aqui, que é isso. Existe o paradoxo da existência, e existe esse paradoxo, né, do contato, nasce um bebê, né,
nasce ali algo absolutamente encantador, mas que ao mesmo tempo, né, eu sou mãe também, a gente olha e fala, e agora, né? Por onde eu começo? O que eu faço? Aí o bebê ajuda, porque ele chora, ele não vem com bula, né? Mas ele dá o primeiro choro e fala, tem que dar de mamar, né? E a gente já sei o que eu tenho que fazer, né? E assim sucessivamente, então esse bebê tem necessidades primeiras, absolutamente fisiológicas, ele precisa comer, ele precisa ser... Um bebê humano nasce muito precário, ele não enxerga direito, ele não come sozinho, ele precisa de um outro humano que o traga, né, para o convívio e para o contato social, não só, né, nessa base fisiológica, mas dê para ele o sentido de humanidade, né, que explique, vá traduzindo o mundo para ele, vá contando para ele do que ele vai fazer parte. Como o Daniel já bem explicou, tem um início aí, né, que ele não sabe direito o que está acontecendo, mas em pequeno cada gesto, né, esse pai, essa mãe, alguém que faça essa função ali, vai mostrando para esse bebê. Então, aquele pai estava lá, né, na maior generosidade, falando, filho, estamos juntos, está meio difícil dormir, mas a gente dá uma volta para cá, dá uma volta para lá, e ele se tranquilizou. Então, tem uma demanda ali, uma necessidade fisiológica, esse bebê precisa dormir, senão daqui a pouco ele vai ranhetar, vai chorar, mas tem uma demanda ali já de amor, de afeto, e ele vai, né, recebendo isso, isso vai sendo traduzido para ele. Ele fala, até que esse mundo é bom, né? Eu tenho fome, alguém vem, dá o leite, dá um conforto. Em seguida, né, vem um desconforto, ele não sabe o que é, aí a mãe, ou alguém, né, que esteja dando de mamar, põe aqui no ombro, ele arrota, ele fala, ufa, que alívio, passou, né? E em seguida ele está lá, né, num certo incômodo, faz xixi, faz cocô, aquela coisa gigantesca do bebê, a mãe vai, dá um banho, limpa, ele fica lindo, cheiroso, e em seguida ele já está exausto, né? Ele fala, nossa, como eu trabalhei. E aí ele dorme, né? Até que começa um novo ciclo. E um bebê, né, está sendo apresentado ao mundo e um adulto, né, um outro humano, precisa ir traduzindo para ele, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Winnicott, que ele usa uma expressão, a gente precisa apresentar o mundo à criança em pequenas doses. Que doses são essas? As doses que a gente vai percebendo que ele é capaz de suportar. Então, sim, né, trazendo toda a gama de emoção, né, que está ali ao redor, não adianta esconder, disfarçar. O Daniel falou uma situação, por exemplo, da perda de alguém, né, que é o máximo da tristeza, né, uma situação de um velório. Isso me perguntam muito, a gente leva a criança ao velório, né, a gente pode contar para a criança, né? Então, o mundo tem que ser apresentado para a criança em pequenas doses, e qual é essa dose? A dose, né, que nesta relação vai sendo percebido que é possível de ser absorvido por ela. Né? E aí a gente percebe o quê? Se, por um lado, a gente tem uma sociedade que exige das crianças, porque a criança tem que estar feliz, tem que estar alegre, né? E de nós, adultos, né, o jogo do contente, e que a gente... Né, que bom que a gente está aqui nesse momento, podendo refletir, conversar sobre isso, e dizendo, olha, não é bem assim. Né? O jogo do contente é o jogo, né, da produção, da alegria, do consumo, que leva aonde? Leva a lugar nenhum, leva a um monte de gente insatisfeita, né, que tem umas emoções, às vezes, que não sabe nem nomear. Com a criança é absolutamente a mesma coisa. Né? Essa medida, essa dose, ela vai mostrando. E a gente, né, conectados, como o Daniel bem disse no final, a gente vai podendo aprender, acertando algumas vezes, errando outras, não tem um mundo ideal, mas a gente vai se conectando e vai construindo, ajudando essa criança a se conectar. E, na verdade, né, quando a gente instaura, institui, né, esses laços, né, a gente vai estabelecendo uma relação, a gente atende a toda essa necessidade afetiva, atende essa demanda fisiológica, vai atendendo a demanda de amor e faz com que essas crianças, de fato, não tenham muita dúvida se é para ficar triste, né, ou contente só.
A criança, né, que consegue viver isso, ela tem um certo equilíbrio. E ela conta. Ela chega em casa e fala, mãe, fiquei super triste hoje, o meu amiguinho levou uma bronca, levou o 3º bilhete. Enfim, ou uma vivência que ela tenha. Né? Um outro vai mudar de escola, o outro perdeu. A minha filha teve essa semana passada. Eu tenho uma filha de 12 anos, já mais velhinha, né? Mas assim, uma amiga da classe perdeu a mãe. Uma pessoa jovem, de 40 anos, teve um AVC e morreu. Ninguém estava esperando, não tinha expectativa. E a classe toda mobilizada, e a criança em diferentes... Elas entram em contato, lidam com isso, ao mesmo tempo, né, estavam pensando na amiga, e, passado uma semana, essa menina volta. E eu achei bem interessante o movimento da sala, porque no dia que essa menina chega, ia ter uma eleição de representante de sala. Então, eles sempre escolhem uma menina e um menino. E aí, a minha filha não se deu conta, mas ela foi me contando que ela chegou e essa menina teve um estranhamento, perdeu coisas, então os professores e elas dizendo que iam passar os cadernos, as apostilas iam ajudar, e fizeram lá de um jeito que a menina saiu a representante naquele dia. Né? E ela falou, um tinha um grito de guerra assim, o outro assado, e ela ficou bem feliz. Então, o movimento do próprio grupo, que não foi ensaiado, não foi pensado, né? Não teve vamos elegê-la, mas como os grupos se organizam, os grupos sociais têm uma tendência a uma organização para que quem está em dificuldade, né, é içado para o lugar do conforto e vice-versa. Né? A gente tem mecanismos sempre de funcionamento que nos colocam em diferentes lugares, em diferentes contextos o tempo inteiro. E o próprio grupo, com funcionamento minimamente equilibrado, vai fazendo esse jogo de forças e, dinamicamente, vai articulando esses lugares. E isso tudo é regido pelo pensamento, mas forte, intensamente, pelas emoções. E emoções essas que, às vezes, não são nem claramente percebidas. Na infância, eu diria para vocês assim... Há muitos momentos onde as crianças têm episódios depressivos assim intensos, mas isso não quer dizer que ela tem uma doença depressiva, que ela está carimbada e fadada, né, que aquilo vai ser uma marca. Tem momentos onde ela tem reações intensas de sofrimento, de dor, ela fica extremamente triste. E como o Daniel trouxe, que aí é bem a área dele, da psiquiatria, as formas de reação não necessariamente são no retraimento e no choro. Tem muita criança que fica agitada, com irritabilidade, como ele disse, e, às vezes, né, muitas são confundidas como sendo hiperativas, que a gente vive a sociedade, né, um outro bom tema na infância. Né? Toda criança é hiperativa agora, toda criança é agitada. Não, às vezes ela está triste, é a forma de reagir. Né? Ou vai desencadear nessa agitação um transtorno alimentar. Né? Então, a gente tem formas de identificar isso na clínica, mas vai chegar na clínica aquela criança que não teve a possibilidade de buscar um equilíbrio, né? De buscar uma equação onde isso fosse possível no primeiro grupo ali, que é a família, depois tem a escola. Né? Quando esses pares estão bastante atentos, em geral, as coisas vão funcionando. Eu tenho... Era pouquinho, né, que era para eu falar, para eu parar, eu posso falar mais. Que já deu, né, o meu tempo. Posso mais um pouquinho. Só para fechar, então, assim, se a gente vive, né, nessa perspectiva de que a gente está na sociedade da alegria, né, da intensidade, e somos chamados, né, a cuidar e a prestar atenção, né, os educadores, os terapeutas, a essa criança, acho que a primeira pergunta sempre é: essa criança está em contato com a própria existência? Né? Ela está conectada com a função dela em diferentes idades. Eu estou chamando criança de 0 a 12 anos, aí eles entram na adolescência. Né? É um processo contínuo de amadurecimento, e que a gente tem algumas idades onde a gente diz isso é mais esperado na idade X, na idade Y, mas não tem uma regra. Né? Tem crianças com 5, 6, 7 anos que já têm uma noção gigante da própria finitude, da morte, ou, às vezes, vivem situações
que, né, a gente pode chamar de traumáticas, como a perda de alguém, e que são conectadas mais rápido a isso, né? Então, a criança ao redor dos 7, 8 anos tem uma dimensão muito maior de si mesmo, da finitude, e o que a gente precisa prestar atenção é do quanto ela está em contato com essa noção dela de existência. E para isso, né, para a gente ajudar a apresentar esse mundo em pequenas doses e ajudá-la nisso, é a gente ter um olhar para dentro de nós, né? A gente se conectar também com a nossa existência, com as nossas emoções, do quanto a gente está conseguindo fazer tudo aquilo que, né, da maneira que a gente gostaria. Para fechar um pouco, e aí eu vou parar de falar, eu acho que a gente tem uma tradição humana, né, que nos coloca em contato, né, com a nossa existência, mas que o social nos distancia das situações paradoxais. É mais confortável achar respostas, é mais confortável achar heróis ou vilões, né? Mas o que nos mantém mais em contato com a nossa natureza é viver no paradoxo, né? Que acho que é isso também que vocês vivem aqui no cotidiano, né? Que é parar deste lugar, dessa instituição, desta igreja, que é parar para pensar a existência, para pensar formas, né, de dar um conforto para esse cotidiano. E isso está dentro da gente, não está fora. E a gente precisa ajudar as crianças a ir traduzindo, e apresentando em doses, e dando a dimensão. Acho que é isso. Já está ótimo, né? Uma coisa boa é a gente aprender a se saciar, né? Mas a gente tem aqui um monte de pedido de mais um pouquinho. E assim, com certeza, já está claro aqui que a gente não vai conseguir responder, nem ler todas essas perguntas. São muitas perguntas boas. Mas, já numa primeira olhada, a gente vai percebendo que há angústias que são comuns, experiências que são comuns. E eu queria, então, abrir esse momento, acho que pedindo para vocês dois falarem um pouquinho, e aí eu acho que agora eu vou pedir, na medida do possível, se a gente conseguir falar um pouquinho, cada um. Tem até perguntas endereçadas ao Daniel, e outras à Regina, mas são campos tão próximos aí. E a primeira angústia que vem, algumas muito explícitas, outras parecem que não tão conscientes, é assim, que quando a gente está lidando com as emoções dos filhos, a gente, na verdade, está lidando com o que aquelas emoções causam nas nossas emoções. Então, isso está muito presente aqui, muito presente. Como é que eu lido com as minhas emoções diante da maneira como meu filho manifesta as suas emoções? Como é que eu lido com a birra dele? Como é que eu lido, né, com o que ela me causa? O que a apatia dele me causa? O meu castigo não gera nada nele, ele está indiferente. O que eu faço, doutor? Por favor, Maria Regina. Eu acho que a gente focou muito nas crianças, e esse é enfim, porque é um fórum, né, de pais, mas os pais estão presentes nessa relação. E a gente falou, ensina a criança a perceber o que ela sente, ensina a criança a estar atenta, a nomear, a dar nome àquilo que está acontecendo com ela. E, na verdade, gente, isso serve 100% para nós, né? Ajuda muito a gente prestar atenção no que está acontecendo conosco na hora que algo está acontecendo com eles. E dar nome para isso. E mais do que isso, não ter nenhum tipo de censura, ou de culpa, ou de, enfim, preocupação
pelo fato de você estar sentindo algo. Porque a gente é pai, mas antes de ser pai, a gente é primata. Não é isso? A gente é animal. Então não é porque você é mãe, não é porque você nasceu a criança, extinguiu, com o parto, extinguiu a sua possibilidade de ter raiva daquela pessoa. Não. Seu filho é uma pessoa, você é uma pessoa. Nas relações interpessoais existe raiva. Existe mágoa, existe tristeza. E a gente tem uma visão idealizada da maternidade, da paternidade, da família, como lugar isento de conflitos, né? Aquela coisa que a gente sempre fala da propaganda de margarina. E aí quando você se pega com raiva do seu filho, quando você se pega triste com a atitude dele, a gente, às vezes, por estar tão bombardeado com essa pressão da alegria e etc., a gente nem sabe que pode. A gente se comporta como criança, a gente não dá nome para aquilo que a gente está sentindo, fingindo que não está sentindo. Então, Cláudio, eu acho que a ideia aqui seria, esteja atento às suas próprias reações emocionais e aos sentimentos que elas trazem. Porque você tem uma situação, seja ela qual for, isso te faz pensar, então, então eu não sou um bom pai, então o que eu estou errando, ou então que droga que eu tive a ser filho. Isso passa na cabeça, e esses pensamentos geram emoções. Então eu acho que é atenção, não sei se a Maria Regina concorda, porque eu falei aqui de uma linha mais cognitiva, né, não psicanalista. Não, mas eu vou falar que... Não sei se vocês vão me bater, né? Mas uma grande autora já falou do mito do amor materno, né? Então, esse modelo, né, de família, de sociedade que a gente tem, historicamente é recente, né? Então, a sociedade vai se modificando, a gente vai modificando algumas coisas. Então, acho que ampliando, né, isso que você está trazendo, tem uma propaganda também que fala: nasce uma criança, nasce um pai e uma mãe. E começa ali uma relação que nunca existiu antes. Quem tem mais de um filho sabe. Tem algumas coisas, quando você cuida dos filhos, que algumas coisas são parecidas, mas você tem reações completamente diferentes para cada um. Então, é uma relação que não está pronta e onde a gente não pode estabelecer uma hierarquia de que os pais sabem tudo e os filhos não sabem nada. E vice-versa. Se você se abre para aquela relação, você vai aprender muita coisa. Mas vai ajudar a traduzir coisas para essas crianças que eles não sabem. Né? Então, você, em alguns aspectos, está um pouco mais amadurecido. Né? E, em outros, você vai aprender junto com ele, porque o filho, né, nas reações que ele traz, ele faz você acessar coisas em você que nem você sabia que você tinha. Né? A gente melhora, se transforma, sem essa idealização de que é sempre maravilhoso. Não, tem hora que é chato, tem hora que cansa, tem hora que dá trabalho. Né? Por isso que precisa dosar também. E um outro mito é de que vai ser sempre bom e confortável. Né? O famoso limite. Tem um livro, não sei se vocês já viram, Crianças Francesas Não Fazem Manha. Né? Crianças francesas não têm TDAH. Fala, nossa, vamos dar para a França, né? Resolve. Né? Então, o que é cultural, o que é construção e o que é né, um reflexo do que está acontecendo na sociedade. Ó, tem uma fofa ali sentada, né, tem outro bebê lindo aqui, as crianças conseguem, se elas estão atendidas na sua necessidade. Ele está tomando ali, ela está lá, ela já mexeu numa coisa, ela já subiu, já desceu. Eles estão ali minimamente, né, dando algum conforto, ela está feliz. Quem que diz que criança... Porque veio uma ideia, não, criança não aguenta nada, criança é sem educação, não para quieta, isso não é de criança. E esses textos, né, da França vão dizer exatamente isso, as crianças são incorporadas ao cotidiano. Elas acompanham a família onde elas estão. Então, não tem algo que vem pronto, não pode existir hierarquia, mas também a gente precisa sair um pouco daquele lugar de que criança pode tudo, né? Porque a gente saiu de um lugar de século XIX, né? O nosso país, né? O Brasil colônia, numa super restrição à educação, rigidez. Gente, outro dia, eu usava palmatória na escola. A criança ajoelhava no milho.
E aí, como consequência clínica, um monte de crianças, por exemplo, com gagueira, né, com reações fisiológicas. Hoje em dia, se a professora rela na criança, conselho tutelar, denúncia, mas em termos históricos foi outro dia. Então, a gente vai mudando essa maneira de fazer esse contato com a criança e vai também precisando se realocar. Né? E aí, acho que aquela ideia, só sei que nada sei, sempre ajuda. Né? A gente não tem a resposta. E a gente se estressa, né? Passa mal, fica com raiva, e precisa contar para a criança, olha, isso foi péssimo, não foi bom, não foi legal. Né? Ela perceber que ela também age, e isso causa uma reação no outro humano que está ali com ela. Senão é aquela criança que, né, vai para o mundo sem contorno, sem noção de nada, e aí magoa o amiguinho, né? Faz coisas que ela não tem dimensão do que são. Só para completar, eu vou ser rápida, prometo, que você disse aqui, a questão assim, quando o castigo não faz efeito, às vezes a escola traz muito isso. A gente já fez de tudo, já conversou, já brigou, já expulsou, já pôs de castigo e nada resolve. Ou seja, tá perdida aí a conexão com essa criança. Alguém precisa reconectar. Esse é um bom sinal de que não está funcionando. Né? Ou seja, em algumas crianças, às vezes, né, um castigo, uma restrição pode ajudar, mas isso não é regra. Acabamos de viver no século XIX, que foi outro dia, a gente achava que palmatória era bom, e não era. A gente já mudou de ideia, e daqui a pouco a gente muda de novo. Então, a gente precisa estar conectado sempre. Muito bem, obrigado. Uma coisa, Daniel, que aparece bastante aqui, é um desejo de conseguir entender qual é a linha a partir da qual eu devo me preocupar, né, com a manifestação das emoções. Ou seja, tem um nível até o qual eu deveria falar meu filho é normal, não é? Ou está acontecendo alguma coisa fora do normal. Como que é essa questão do normal e o que não é normal quanto às emoções? A questão é ótima e complicada e simples. Complicada porque para você fazer um diagnóstico adequado e falar, não, isso é doença, você precisa de um diagnóstico, você precisa de uma avaliação e etc. E com profissional, multidisciplinar, com criança só se trabalha multidisciplinarmente, senão você nem começa a conseguir nada. Mas, por outro lado, é simples para você saber assim, tá bom, mas eu levo ou não levo uma consulta, peço ou não peço uma avaliação e etc. e tal. Uma linha de corte mais ou menos, que ajuda a gente a pensar, é o quanto isso está sendo problemático. O quanto isso está atrapalhando a vida. A vida da criança, a vida da família, a vida na escola, a vida das relações e etc. Porque, assim, tem criança que é mais briguenta, tem criança que é mais pacífica, tem criança que é mais apática. Está no espectro normal, né, gente? Não dá para todo mundo ser igual. Só que tem criança que é tão briguenta que começa a causar uma disruptura na classe, assim, a criança começa a atrapalhar o desenvolvimento da professora ali, sei lá, a criança é tão apática que ela não consegue nem se envolver com nenhuma brincadeira, aí começa a chamar atenção, vale uma avaliação. Então, assim, mais ou menos, para responder de forma geral, se há um comportamento que não está na média, em princípio não é necessariamente um problema. A gente tem uma variação, não está todo mundo ali no meio. Tem gente mais para um canto, tem gente mais para o outro. Estar fora da média não é exatamente um problema, desde que esse estar fora da média não seja uma perturbação. É uma coisa que começa a trazer prejuízos objetivos na vida da criança. Você pode, se quiser, completar. Só para completar, acho que é perfeita, né, Daniel, a tua resposta, e acho que média estatística também, quando é para a doença, fica fácil, né? E quando é para o positivo, uma criança superdotada, uma criança muito baixa, muito alta. Então, média estatística não é indicador de normalidade de patologia, e, aliás, que é um outro paradoxo, né, que também caminha muito junto, né, muito atrelado. Essa questão da normalidade é muito complexa, né? Tem que ver a adaptação, o grau de sofrimento dessa criança e
sempre a compreensão dinâmica. Acho que, como o Daniel trouxe, é sempre uma equipe multidisciplinar e diagnósticos abertos, ou seja, vai depender muito da idade onde isso se inicia na criança, e a gente ir acompanhando para ver, porque a criança está em formação, em constituição, então tem muito risco de diagnosticar, por exemplo, uma criança com 5 anos tendo um transtorno aí de atenção ou de hiperatividade, e aquilo fica carimbado e marcado para todo sempre, né? Uma ideia que eu falo muito para os meus alunos é assim: sintoma só, não é possível você fazer um diagnóstico só por sintoma, só por comportamento. Você precisa sempre contextualizar. Em que ambiente, em que situação, como isso está ocorrendo. Se aquilo atrapalha o cotidiano. E também prestar atenção nos adaptados, né? Eu sempre falo que adaptação social não é sinônimo de saúde mental, né? A gente tem também uma faixa de crianças invisíveis que vão passando, não tira 10 na escola e não tira 0, vai na média. Então, vamos prestar, já que a gente está falando de emoção, nas crianças que possam exagerar a emoção, mas vamos também prestar atenção naquelas que vão passando. Me preocupam essas crianças. Aquela que grita, que manifesta, está reagindo, né? Eu brinco, tem sintoma quem pode, não quem quer, né? A criança que, né, se coloca, aquilo é força de vida, aquilo é, né, tem um movimento ali, tem busca de solução. Então, eu lembraria para a gente prestar atenção que, às vezes, tem uma faixa que passa um pouco invisível. Regina, uma outra questão, então, que tem aparecido bastante aqui é a variação, uma mudança na maneira da criança expressar as emoções, ou uma expressão, uma emoção até então, nossa, ele não era assim, e de repente uma mudança, não é, na criança, às vezes relacionadas a eventos da vida, ou questão da escola, um luto, enfim. Isso é bem comum. E aí um outro indicador, e que tem a ver com a questão anterior, tem episódios, momentos da vida da criança, onde ela está vivendo aquela emoção, e qual que é a medida? A gente percebendo que pouco a pouco vai mudando, né? Então, ela fica muito triste, e um episódio depressivo, por exemplo, na infância, pode ser por algo que, idealmente, às vezes os adultos idealizam coisas das crianças, mas que não necessariamente é igual para ela. Então, para a criança perder um ente querido, ou o amigo, aquele amigo do peito que mudou de escola, de cidade, que não vai estar mais lá, a emoção que vem para a criança pode ser a mesma, tão intensa quanto. E um sinalizador é que ela vai aos poucos se organizando e melhorando. Quando cronifica, aí é um sinalizador de que as coisas não estão bem, né? Paralisou, congelou naquele estado de ser e nada mais é modificado. Então, esse é um bom sinalizador de que as coisas não estão bem, né? E criança oscila muito, né? Uma outra questão que é mais do Daniel, né? Que tem uma questão assim, então tem criança bipolar, porque oscila, vai da alegria e para a tristeza em 2 segundos. Caiu a bola no campo do lado, ela não conseguiu pegar, choro. Daí, 2 minutos, acontece uma coisa, ela está numa euforia absurda. Você fala, nossa, acho que meu filho é bipolar, porque está na moda agora. A gente ouve esses nomes, põe no Google e vai vendo o que é aquilo. Não, né? Oscila, ela é intensa. Ela está vivendo intensamente o seu cotidiano. Interessante, aparecem muitas questões preocupadas aqui, Daniel, com um aspecto mais médico mesmo, essa patologização das emoções, que às vezes vem num relatório da escola, da creche, um comentário que alguém faz, desculpa que eu estou bem de costas aqui, né, para esse lado, mas eu vou levar o meu filho ao médico, ele vai tomar remédio, e a gente estava batendo um papo antes de começar aqui, não é? Não tem jeito, vou transformar isso em propaganda, Daniel. O Daniel não é o único, não é? Mas tem alguns profissionais
que eu gosto de recomendar, e um dos critérios que eu tenho para recomendar é que eu cansei de ver já pacientes irem lá e saírem sem remédio, sem receita, tá certo? Agora, como lidar com isso aí? Esse medo de ir procurar um diagnóstico, será que meu filho vai ter que tomar remédio? Esse remédio vai ser um rótulo na vida do meu filho, que ele é um doente? Como lidar com essa questão entre o que é emoção, o que é patologia? Medicar é legal, não é? Tenho que esperar crescer? Qual é a hora certa? Em psiquiatria a gente passa 2 problemas. Um é gente que acha que é doença, coisa que não é. E o outro é gente que acha que não é doença, coisa que é. Então, assim, não é toda tristeza que é depressão, não é toda inquietação e birra que é TDAH, ou déficit de atenção, mas não é todo comportamento disruptivo que é mal educação. Às vezes é TDAH. Às vezes é. E no Brasil, assim, dada a precariedade da assistência à saúde, baixo número de psiquiatras da infância, etc. Eu mesmo não sou psiquiatra da infância, não atendo criança, mas por conta dessas coisas, estima-se que tem muito mais criança com TDAH sem o diagnóstico correto do que criança sem TDAH sendo chamada de TDAH. Embora exista, sobretudo na classe média, sobretudo nas pressões das escolas, etc. Mas são esses 2 problemas. Remédio, bom, primeiro, remédio não é sempre necessário. Tratamento não é sinônimo de medicamento. Para criança pequena, por exemplo, criança pequena, 4 anos, 5 anos, pode ter depressão e, na maioria das vezes, não se medica, mesmo sendo depressão. Excepcionalmente, pode-se também dar remédio para a criança. A gente tem que entender o seguinte: tudo que o médico possa fazer com você, de qualquer especialidade, é ruim. Você vai no médico, ele te enfia o dedo, ele te enfia um negócio de metal, ele abre, ele escarafuncha, ele rasga, ele costura. Tudo que o médico faz é ruim. Agora, às vezes é pior não fazer. Apendicite, por exemplo, uma vez eu vi uma estimativa de que 70% das cirurgias de apendicite seriam desnecessárias. Porque a apendicite passaria sozinha. O problema é que 30% morre. Então, assim, é ruim, o cara vai te anestesiar, te põe inconsciente, rasgar tua barriga, enfiar a mão, arrancar um pedaço, costurar, fechar, dar antibiótico. É ruim, né? Mas corre o risco de... Você prefere não fazer isso e correr 30% de chance de morrer? Eu não. Então é uma questão de custo-benefício. Estava falando para o Cláudio, né, que a gente estava conversando, que eu tenho 2 prioridades no tratamento. A segunda coisa mais importante que existe para mim é dar o menos remédio possível. Se possível, remédio nenhum. Mas tem uma coisa que é mais importante do que isso, que a pessoa fica bem. Então, se para ficar bem precisar de remédio, vai tomar remédio. Quer dizer, vai tomar se quiser, eu vou prescrever. Então a gente não pode ter medo da avaliação, a gente não pode ter medo da verdade. Que nem a história do sujeito que está com febre, a febre não baixa, ele não sabe mais o que fazer, ele vai e quebra o termômetro, né? Então, agora acabou a febre. Não, você tem que saber se está acontecendo alguma coisa. Mas e se precisar tomar remédio? Não vai ser um estigma? Estigma maior vai ser ele ser o deprimido da classe. Ele vai ser a criança isolada. Isso faz mais mal. Ontem mesmo a mãe de um paciente falou assim para mim, um adolescente, falou: doutor, mas não vai fazer mal se ele tiver que ficar tomando remédio? Bom, primeiro eu vou tentar tirar. Mas se eu não conseguir, a ansiedade que ele tem faz mais mal do que o remédio. Então é sempre uma questão de custo-benefício. E na dúvida, eu sempre falo, na dúvida, faça uma avaliação. É melhor ir num profissional e não precisar do que precisar e não ir. Então, na dúvida, faça uma avaliação, preferencialmente com bons profissionais, etc. e tal, com recomendação e tudo mais, mas não pode ter esse medo. Mas não é um estigma e etc. e tal. Mas doença é pior do que isso. Deixar a criança doente é pior do que isso. Acontece de os pais precisarem ajuda medicamentosa para conseguir lidar com as emoções dos seus filhos?
Acontece de os pais precisarem de ajuda medicamentosa por eles serem a causa do problema dos filhos. Sem mais perguntas, meritíssimo. É verdade, acontece. Acontece, isso eu já escrevi sobre esse assunto. Isso você não aprende na faculdade, você não aprende nos livros, mas você aprende na prática. Uma vez uma mãe foi me consultar, se não levou o filho, falou assim, eu queria saber o que fazer, porque meu filho está muito irritado, ele está me xingando e etc. Filho pequeno, acho que tinha 4 anos, mais ou menos, 3, 4 anos. E no final das contas, a mãe estava deprimida. E aí eu tratei da mãe, na consulta seguinte, o filho estava um amor. Acabou o problema. Por quê? As emoções, gente, os afetos, o humor, ele é contagioso. Bota alguém mal-humorado na sua equipe, não é? Vai trabalhar com alguém chato, fica todo mundo chato, todo mundo amargo. Agora, chega alguém de bom humor, dá uma levantada. O humor é contagioso e as crianças captam isso. Eles se identificam e enfim, até às vezes problema no relacionamento dos pais, irritação e etc. Então, tem que a gente se tratar. Quando a gente está vendo problema nas crianças, a gente tem que olhar para si mesmo sempre. Posso completar? E a criança, às vezes, com um dos cuidadores deprimidos, vai se identificando, e aí o que o Daniel diz, melhora esse humor nos adultos, melhora da criança, e ocorre também, às vezes, projeções dos pais enxergarem nos filhos emoções que são deles e não das crianças. Né? Então, é bem comum isso, e a gente precisa bem diferenciar. Por isso que, quando a gente cuida da criança, eu, especialmente, eu cuido do grupo familiar. Né? Não existe uma criança sem o ambiente ao redor. Não dá para você tratar da criança como um doente, e a ideia não é nem culpabilizar os pais e nem trazer que essa criança é anormal, que ela não está bem. É sempre um jogo dinâmico, e a gente tem que olhar todos os vértices, todos os pilares que estão em funcionamento ali, para o diagnóstico e para pensar junto com a família a melhor forma de tratamento. Porque, às vezes, se os pais enviesam esse olhar, fica tudo perdido. Isso, não, ele está irritado. E não, né? Isso é importante deixar claro. Não é que é culpa dos pais, não é para se sentir mais culpa, que a depressão já traz culpa suficiente. Porque ninguém tem culpa de estar deprimido. Mas enfim, é olhar para si também. Não, essa última pergunta que eu fiz foi para dar um pouquinho de culpa. Brincadeira. Maria Regina, o Daniel falou um pouco sobre isso na primeira palavra dele, mas aparece bastante aqui um pedido de orientação, de ajuda, talvez um acolhimento, um encorajamento, não sei, mas como é que a gente pode ajudar os nossos filhos a identificar as suas emoções, a aceitar as suas emoções, como que a gente pode se aproximar deles e dessas emoções de uma maneira que ajude, de uma maneira proveitosa, frutífera, enfim. Acho que a gente já falou um pouco dessa conexão, né? Criança brinca, então é no brincar, e numa área que eu especialmente gosto muito, estudo, que é dos contos. Né? Os contos, não só de fadas, a gente imaginar as princesas, as fadinhas, mas as histórias todas que a gente sabe, né? A natureza dessas histórias vem dos povos antigos. Né? Os adultos, esses contos tradicionais não eram só para a criança, eram para os adultos, e é uma forma da gente se religar com a nossa existência, com a nossa humanidade. Então, é uma área, né, que eu estudo bastante e que eu percebo que nos conecta. Isso não vai acontecer só na clínica. A gente usa as histórias na clínica, mas é importante que a criança tenha contato com isso no cotidiano. Né? Então, as histórias infantis, contar histórias, né, ficar em contato com essa emoção, ajuda. E por que a história ajuda? Porque distancia. Então, uma criança de 3, 4 anos fica absolutamente encantada, excitada e morrendo de medo quando ela conta, ou é contado para ela, porque primeiro contam, depois ela gosta de contar. Por exemplo, a história dos 3 porquinhos e do lobo mau. Né? Ele vem com aquela bocarra gigante, querendo comer todo mundo, e os porquinhos vão na floresta e cantam. Quem tem medo do lobo mau, eles vão lá provocar o lobo. Que é exatamente essa necessidade de
ficar distante. Então, quem está correndo perigo são os 3 porquinhos, não sou eu. E, ao mesmo tempo que morre de medo, fica absolutamente excitado e com uma vontade imensa de ir lá provocar, né? Pois tem a da Chapeuzinho Vermelho, né? Quem que vai passear na floresta de capinha vermelha para chamar bem a atenção e canta que pela estrada fora eu vou bem sozinha? Ela anuncia levar os doces para a vovozinha, né? Então, ela mora longe, o caminho é deserto, então a Chapeuzinho vai de capinha. Então, a criança, em contato, né, com essas histórias, vai tendo contato com essa noção de humanidade, de existência, e acho que é muito divertido para os adultos. E tem N histórias, né, N possibilidades, que a gente conta aquelas prontas e depois o legal é construir, né? Tem muitas famílias que têm as histórias que vão sendo construídas, né? Eu lembro, assim, na minha casa, o meu marido, especialmente, tinha a história da girafa, e essa girafa, eles viajavam mundos, né? O Winnicott também diz, né, quando a criança brinca, ela funda mundos, ela se joga, se lança a outras possibilidades. Então, um bom sinal, um bom olhar é ver essa criança está brincando. Se essa criança está brincando, 50% da questão está resolvida, porque é uma forma de expressão, de atualização, de constituição dessa noção de si mesmo. E aí a gente vai ver como ela brinca, do que ela brinca, e se conectar com esse brincar ajuda muito. E eu diria que os contos, as histórias, né, levam essa criança a outros mundos, as prontas e as que ela também vai depois construindo. Ela fica encantada quando ela descobre que ela pode inventar uma história com começo, meio e fim, fazer coisas, né? Então, esse é um bom termômetro, né, que vai desenvolvendo essa capacidade de imaginação, de criação da criança. Tanta coisa, são tantas emoções aqui, viu? Mas eu queria que a gente tivesse 2 blocos agora, queria propor, porque o próprio filme fala bastante da tristeza, né? A gente já falou um pouquinho aqui, mas se a gente pudesse ter um bloquinho sobre a raiva, né? A raiva que vem na birra, que vem de uma maneira mais violenta. Então, como que a gente acolhe a raiva dos nossos filhos, e a nossa própria também, né? Eu lembro de um amigo que tinha 2 filhos, e o mais velho, de vez em quando, vinha falando assim: pai, olha o fulano, fala para ele parar de me irritar. E o pai falava assim: ele não está te irritando. Tá sim, não está não. Mas você nem viu que ele está... Você que está se irritando com o seu irmão. Para de se irritar com o seu irmão. Como que a gente lida, acolhe a raiva? Acho que vale o que a gente tinha dito. Primeiro é saber que ela existe. E não adianta fingir que não. Faz parte do ser humano, está na nossa fórmula de ser humano. Mesmo se a gente, como pai e mãe, nunca sentiu raiva. Não, exato. Assim, os pais aqui eu estou falando para um ou outro, talvez, que nem precisava, porque quase ninguém sentiu raiva aqui. Mas saber que ela existe, aprender a identificar rápido. Então, como que você aprende a identificar rápido? Estando atento. No nosso primeiro filho, a gente meio inexperiente e não pegamos logo de cara o que era uma birra que estava começando, e ficava com raiva, e quando percebia já estava morrendo de raiva, né, porque não estava alerta no começo. Então, perceber logo aquilo que está acontecendo. Terceira coisa, não desqualificar, né? Não falar, não, isso não é nada, isso é da sua cabeça, não precisa. Você não precisa, eu estou sentindo, como não precisa? Se precisa, não sei eu. Não tem que ficar com raiva. Você pode falar isso assim calma, vamos lá, vamos pensar melhor e tal, mas não desqualificando, não falando que é uma bobagem, que está com raiva à toa. Então, admitir a existência, notar o sinal precoce, não desqualificar, e aí saber que as emoções são passageiras. Emoções é uma reação que acontece conosco, seja positiva ou seja negativa, que tem começo, meio e fim.
Então, aprender a tirar o foco daquilo que está causando a raiva. É o irmão, então, eventualmente sai de perto do irmão. Ou às vezes, na fase da birra, você não sabe o que é, né? Nada. Começa a gritar, porque o garfo não é o garfo amarelo. Nem sabia que tinha que ser amarelo, enfim. Mas quando tem o foco, tentar tirar o foco daquilo que está trazendo raiva e como que você faz isso às vezes? Com distração. E aí com criança pequena é muito engraçado, né? Que a criança está dando uma birra, você faz alguma coisa, na mesma hora, né? Começa a dar risada. Então, tentar distrair e tirar o foco, porque a raiva passa. E crianças mais velhas, a gente pode ensinar aquilo que a gente tenta aprender, que é o famoso contar até 10. Por quê? Com o tempo a emoção passa, a emoção é passageira. Então você tira o foco, espera um pouco que a emoção tende a passar. Parece tão fácil falando aqui, né? Que fácil que seria. Não, não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas são dicas que, de fato, ajudam se a gente colocar em prática. Porque, só para vocês, né, estarem aqui comigo e saberem como é verdade. Quando você está com raiva, como é que você se sente quando alguém manda você ficar calmo? Mais raiva ainda, né? Porque quando alguém manda você ficar calmo, está desqualificando a sua reação. Então é isso. É isso que a gente não deve fazer. Só para completar, em termos dinâmicos, quando a criança começa as fases da birra, ela não está piorando, ela está crescendo. Ela está medindo força, ela quer fazer do jeito dela. Isso é sinal de amadurecimento. Então, a gente precisa entender que ela precisa exercitar um pouco. Isso está buscando poder. E acho que isso que o Daniel traz de contar até 10, eu diria, conta até 50. Por quê? Eu, com a minha filha, né, eu não vivi isso tanto na infância, mas na entrada da mais velha, na adolescência, eu ficava... Né, então, eu me afastava, contava até 50, até 100, porque senão você entra num jogo de forças e até fala bobagens, fala coisas que não são verdadeiras, ou que você depois pode magoar. E, naquele momento, está todo... que o seu filho está com raiva e você também, há um descolamento da realidade. Aquela raiva que no filme é representado bem, aquele baixinho bem vermelho, é uma explosão. Então, tem que esperar a explosão passar para que alguma razão se instaure ali. Então, tomar cuidado no embate, né? Então, e deixar eles expressarem. Você está com raiva, ok. Né? Não adianta mandar engolir a raiva, tem que deixar expressar mesmo. E escolha as suas batalhas. Isso não precisa entrar em todas as batalhas. Às vezes a gente quer entrar só para mandar quem é que manda, só mostrar quem é que manda, né? Tem hora que você até não está assim tão nervoso, mas você pensa e fala assim: hoje não. Hoje eu quero brigar. Hoje eu vou mostrar quem é que manda. Não. Quer dizer, tem hora que você tem que mostrar quem é que manda, mas escolha as batalhas, não precisa entrar em todas. Maria Regina, vamos começar um bloquinho sobre o medo, que também vem bastante aqui. Enfim, a criança que apresenta um medo aparentemente excessivo, seja o medo do escuro, o medo de ficar sozinho, o medo de bicho, do cachorro, da barata, enfim, medo. Então, medo também faz parte, né? Então, a criança ao redor dos 3 anos, a gente precisa prestar atenção no que a gente conta para a criança, porque às vezes medo do escuro, por exemplo, foi um adulto que falou: olha, não entra lá que está escuro, tem o bicho, tem o monstro. Às vezes a criança toma algumas situações que foram transmitidas, né, que foram fruto da educação. Em diferentes etapas do desenvolvimento da criança, ela vai tendo diferentes medos e vai aumentando o grau. Então, com 3, 4, né, essa primeira, e de novo, isso remete a desenvolvimento. Ela vai ficando com mais medo, porque ela está amadurecendo e ela tem uma noção maior do que ela pode perder, dos riscos que pode acontecer. Com 3, 4 anos, o medo, entre 2 e 4, né, tem uma ansiedade aí de separação das figuras cuidadoras, o pai ou a mãe. Depois, com 5, 6, um medo um pouco maior, até que com 7, 8 anos, como eu disse agora há pouco, ela já tem a noção da finitude, da morte. Quando é numa quantidade maior do que aquela que ela pode absorver, a gente precisa ver se aconteceu uma situação real
e ela vai dando sinais. Então, quanto menor a criança, maior a manifestação das ansiedades, das angústias e dos medos no corpo. Então, um clássico, xixi na cama, né? Então, a enurese, transtorno alimentar, transtornos do sono. Então, a gente vai vendo esses sinais para identificar o medo e, às vezes, precisa compreender. Então, eu sempre falo para os alunos, um xixi na cama pode ser só um xixi na cama, porque pulou a fogueira, né? Tinha um ditado antigo que dizia, criança que pula a fogueira depois faz xixi na cama e passa. Ela pode ter vivido uma situação difícil na escola ou ela pode estar sendo abusada por alguém. Então, os sinais a criança sempre vai dando, a gente é que precisa perceber. E aí, como o Daniel trouxe, é muito importante aí um especialista. Então, não ter medo de que, procurando um psiquiatra, um psicólogo, ele vai trazer e carimbar e trazer uma dificuldade. Não, ele vai te ajudar a entender. Né, e te dá ferramentas para que você ajude a criança a se desenvolver. Mas faz parte do crescimento ter medo. E quanto mais ela vai crescendo, mais noção ela vai tendo, aumentam os perigos. Obrigado. Tem algumas perguntas aqui que remetem a uma expectativa interessante. Queria ouvir vocês sobre isso. Porque fala lá das memórias bases, né? Você falou de memórias, emoções positivas, negativas. Tem como a gente, de maneira prática, afetar isso aí? Primeiro, assim, tem uma idade, tem um momento, até quando que essas memórias base elas são fixadas? E tem como a gente afetar, interferir nisso aí, ajudar os nossos filhos a guardar, valorizar memórias boas que vão produzir emoções positivas ou boas neles depois? Criar memória a melhor maneira de criar memória é viver. Então, a gente, eu tenho uma frase que eu digo que é assim: se você quer perceber como a emoção é importante para a fixação da memória, tenta lembrar de 2 piadas que você não achou graça. Não consegue lembrar de piada que você não achou graça porque você esquece. Né? A emoção faz a memória ser fixada. Vamos dizer, a gente esquece menos das coisas que foram emocionalmente tocantes. Todo mundo lembra, esse é o exemplo clássico, todo mundo lembra onde estava quando soube do ataque das Torres Gêmeas. Todo mundo lembra onde estava quando soube da morte do Senna. Todo mundo lembra onde estava, o que estava fazendo quando soube que o Lula estava sendo levado para a Polícia Federal. Porque foi ontem. Agora, então assim, criar vivências. Viver coisas boas, viver coisas positivas, gastar tempo. Educação é tempo. Eu cheguei a uma conclusão, num dos fóruns profissionais, num dos fóruns de pais aqui, eu falei que filho dava o mesmo nível de trabalho e alegria. Eu já tinha chegado a essa conclusão. Porque se dá mais trabalho, dá mais alegria. Você tem menos trabalho, por exemplo, você terceiriza tudo para babá, não tem trabalho nenhum, não tem alegria nenhuma. Eu elaborei um pouco mais esse pensamento. Eu cheguei à conclusão que no filho, na educação, a alegria é o trabalho. É uma coisa só. É você estar lá, é você estar se envolvendo, é você estar perto, é você estar pondo a mão na massa. Isso é alegria. Alegria é o quê? É você ver o seu filho uma vez por ano cantando para você no palco da escola? Não é isso que é alegria, né? A alegria é o trabalho, é a construção juntos de uma vida. E isso vai fazer a criança repleta de memórias. Boas, ruins, mistas. Aí o final é perfeito, quando ela já está mais madura, pré-adolescente, e começa a ter memórias que não são só alegria, nem só tristeza, são mistas, né? Porque a vida é assim. E a gente vai aprendendo com o tempo, mas criar a sua história, construir a sua história é o que vai tornar a sua criança e você repletos de memórias boas. Então, em termos de dinâmico de funcionamento, a gente tem algumas etapas. Então, até os 5 anos, é uma primeira grande etapa, que a criança, assim, já com 4, 5 já é maiorzinha, mas ainda algumas coisas alguns ciclos estão se fechando.
Depois a gente vai pensar dos 5 aos 8 anos, uma outra etapa, e a gente vai vendo isso. Depois de 8 a 10, 10 a 12, agora de 10 a 12, né, tem uma nova classificação que já são os pré-adolescentes, não é mais adolescentes só a partir de 12. Então, tem alguns ciclos. E eu diria assim, quando a criança é menor, né, faz mais diferença. Eu acho que esse começo é bem importante, é sempre essa ideia do tempo, né? Porque teve uma época que assim, não, o importante não é a quantidade, é a qualidade. Já tem pesquisas que mostram que não, tem aquele psicólogo australiano, né? Não vou lembrar o nome dele, mas está mais que provado que só a qualidade, 5 minutos de qualidade por dia não adianta, precisa de tempo mesmo, né? E por conta daquilo de por onde a gente começou hoje, da exigência, do trabalho, da produção, a gente vai, né, ter uma tendência a terceirizar. Então, a gente terceiriza uma parte, mas vamos tomar a mão por outra, senão não funciona, não dá certo. Mas tem alguns ciclos, né? Então, esse começo, eu acho que ele é importante, mas não dá para dizer que é mais ou menos, sempre é. São necessidades outras. Bom, são 12:10. A gente começou hoje com algum atraso, desculpa. E eu percebo até que, por conta disso, quem tinha se organizado para ficar aqui até meio-dia já está se mexendo, se coçando. Então, eu queria deixar vocês fazerem suas considerações finais, dentro do que vocês ouviram, o que, de repente, que vocês acham importante dizer ainda, ou sublinhar do que já foi dito, por favor. Bom, gente, é isso aí, né? Emoção acontece, emoção é algo que acontece conosco, a gente não pode não ter emoções, e não tem emoção melhor ou pior, embora tenha emoção positiva e negativa. A emoção ela pode ser um problema quando ela começa a causar distúrbios na nossa vida, ela fica fixada, como disse a Maria Regina, e não sai daquilo, naquele padrão de comportamento, não sai mais, ele acaba sendo prejudicial para a criança e para a família. Nesses casos, não precisa ter medo de uma avaliação. A avaliação não vai mostrar alguma coisa que não existe. A avaliação vai trazer à luz aquilo que existe para que possa ser corrigido, se for o caso de ser corrigido. E sempre, sempre que em qualquer relação, com os filhos, mas em qualquer relação, estiver acontecendo alguma coisa ruim, está vendo o comportamento que não está legal, está sendo prejudicial, etc., vamos olhar para a gente também. Tem que olhar para o outro, tem que cuidar do outro, mas às vezes o problema está na gente. A gente causando aquilo, ou o problema está no nosso olhar. A gente está vendo a coisa do jeito que não é. Acho que se a gente seguir um pouco esses passos aí, a gente vai conseguir construir para todos nós uma vida com emoções mais positivas, ou melhores, mesmo que sejam as negativas. Só para fechar, acho que eu diria assim, não vamos idealizar, não tem um jeito mágico, é viver um bom cotidiano, né? Ter alegrias, tristezas, mas viver isso com a criança no dia a dia, não precisa fazer uma viagem e passear não sei aonde, é em casa, né? Se a gente brinca, né, no quintal, no espaço que tem, monta uma cabana com a coberta, a gente já está em outro mundo. Né? Tem um desenho que é para criança pequenininha que chama Backyardigans, não sei se vocês já viram, mas que é isso, eles entram, eles estão no quintal da casa, eles viajam o mundo. E a gente pode fazer isso em casa. Senão a gente fica com o ideal, que é uma exigência social, de que tem que sempre fazer coisas fantásticas, maravilhosas, comprar um monte de brinquedo, um monte de coisa. Não, eu sempre brinco com os alunos. Caixa lúdica para a gente brincar com qualquer cacareco serve. Tubinho, linha, o importante é a capacidade de transformar aquilo em algo legal, criativo, né? Um monte de novelo de lã vira uma bola, não tirar um pouco a idealização. A gente pode fazer isso no cotidiano, não precisa inventar. Acho que eu diria isso. Muito bem, muito obrigado, queridos. E eu fiquei pensando aqui, aqui no finalzinho, vocês dois foram falando, montando essa questão do crescimento, da maturidade, tudo passa, não é? Em algum momento, Daniel falou assim, quem é que gosta, quando está nervoso, de alguém falar assim, calma?
E eu fiquei lembrando de Coríntios 13, né, o nosso famoso capítulo sobre o amor, que não é sobre o amor só, na verdade. Ele fala de várias emoções. Que ele diz que o amor é paciente, ele diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Eu acho maravilhoso que ele diz que o amor não se irrita facilmente. E não guarda rancor. Ele não se irrita facilmente e também não fica irritado para sempre, mas ele se irrita, não é? A Bíblia fala da gente se irar sem pecar, e a gente gosta de tratar a ira como pecado, especialmente nas crianças. E o texto vai terminando falando assim que quando eu era criança, quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, corria como menino, xingava como menino, parafraseando. Mas agora que eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino.